Pode ser, meus irmãos. Pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, Félia de Vasconcelos. Tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Faz tempo que eu não faço uma reflexão, né? Então vamos juntos, abram suas Bíblias em João 8, 31, 32, que diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um texto muito conhecido, né? Bastante conhecido, muito usado, inclusive, por pseudo-salvadores, né? Homens que tentam se colocar na posição de salvadores, né? É um tipo de anticristo, mas já falamos disso. Irmãos, olha que interessante. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Jesus, judeu, certo? Jesus não era cristão, Jesus era judeu. E Jesus diz aos judeus, que é aqueles que compartilhavam do mesmo ponto de vista religioso, na mesma perspectiva de salvação. Lógico que Jesus introduz novos paradigmas, né? Jesus é o auge da manifestação apocalíptica, né? De revelação de Deus. Jesus é Deus encarnado, é o Verbo encarnado, etc, etc, etc. Mas ele estava falando para religiosos. Ele falou: ó, vocês, judeus, que creram em mim, permaneçam na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, que verdade é essa? Afinal de contas, que verdade é essa? É uma verdade filosófica? É uma verdade de coaching? É uma verdade psicológica? É uma verdade individual em tempos como o nosso da pós-verdade, né? Ou contemporâneo, né? Já chama de a era da pós-verdade, e cada um tem a sua, né? Já viu, pessoal? Mas é a minha opinião, mesmo que seja esdrúxula, completamente ridícula, fora de contexto, é a minha opinião, né? Não é opinião nenhuma, né? Porque para ter opinião tem que ter algum tipo de embasamento, né? Mas enfim, que verdade é essa? Eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar, dizer que eu descobri é isso. Não, eu só quero dar a minha contribuição, tá bom? O meu pressuposto é que a verdade que Jesus está falando é a liberdade de conhecer-se, conhecer a si mesmo. Fazer uma introspecção. Não pensar no entorno, mas pensar no interior. Em outros momentos, né, quando os extremos, né, os extremistas religiosos que criticam os discípulos por não lavarem as mãos, né? Jesus fala: o que mata não é o que entra, mas sim o que sai. Nesse sentido, Jesus está pensando no quê? No interior. Então, conhecereis a verdade vos libertará. E a partir de como essa verdade pode me libertar? Se eu permanecer na palavra, se eu permanecer nos ensinos, que fundamentalmente é capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Famoso, muito conhecido, pouco lido e, quiçá, praticado, né? Pouquíssimo praticado, Sermão da Montanha. Não é sem razão que Paulo escreve, lá no texto conhecido de Coríntios 11, 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aí pegue do pão e toma do cálice. Então, esse autoconhecimento, essa introspecção, ela tem e deve ser praticada. É a questão que sempre abordo aqui, da ação humanizadora do Espírito Santo em nós. Antes de pensarmos em sermos espirituais, né, que é um caminho a seguir, eu preciso me humanizar, olhar para o outro, como se o outro fosse espelho de mim mesmo. Sentimentos como inveja, o ciúme exacerbado, o desejo pelo alheio, seja o que for esse alheio, isso são ainda sinais de que nós não estamos de fato libertos.
A fofoca, por exemplo, a maledicência, né? A pornografia, o sentimento, o desejo lascivo, né? Ou desejar aquilo que não é meu, né? Se não for uma pessoa perversa ou com algum desvio de personalidade, né? Precisa ser trabalhado e pode ser trabalhado. O cristianismo liberta, o cristianismo conserta, o cristianismo não deseja mal, o cristianismo não é bélico, não é de guerra, batalha espiritual, meu irmão, não é aqui. Vamos, pelo amor de Deus, colocar um Ebenezer, sabe? Praticar o Ebenezer, colocar uma pedra nesse assunto. Batalha espiritual não acontece no meu entorno, a batalha espiritual acontece aqui. Minha mente racional, meu coração, meus sentimentos, minhas emoções. É necessário cada vez mais trabalharmos a libertação. Jesus veio para nos libertar de nós mesmos. O homem caído em Adão era puro, era santo, mesmo tendo esposa, porque o sexo nunca foi sujo, muito pelo contrário, o sexo é para a procriação, capítulo 1, capítulo 2, andavam nus e não se envergonhavam, crescer e multiplicar, macho e fêmea os criou. Percebe? O problema nunca foi esse, o problema é capítulo 3 de Gênesis, a queda. Em Cristo nós somos restaurados, e isso dá trabalho. Adão caiu assim, ó, rápido. A libertação leva tempo. Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender a mim mesmo. Venha para a igreja, venha conhecer a Assembleia de Deus Brasileira. Não somos a melhor igreja, mas somos uma proposta de pregação de salvação, de libertação. Não de libertação do outro, não libertação das maldições, que isso vai acontecer quando eu já me converto em Cristo, mas libertar-me de desejos ruins, libertar-me do medo. Onde está o medo, a tua vitória? Onde está o inferno, ao teu aguilhão? Tudo isso vai acontecer, vai vir sobre sua vida quando você permitir que Cristo de fato invada o seu ser. Venha conhecer a Assembleia de Deus Brasileira. Assembleia de Deus Brasileira, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Ferraz de Vasconcelos, bem próximo à estação da CPTM Gianetti. Pastor Edson Maciel, uma equipe de obreiros, uma igreja simples. Vamos orar por você, ungir você com óleo, ministrar a palavra, e você vai sentir a libertação. Cristo invadindo o seu ser, invadindo a sua vida. Vem conhecer a nossa igreja. Pai do Senhor a todos, seu irmão em Cristo, Pastor Edson Maciel. Quer uma palavra amiga? Precisa de uma palavra amiga, um aconselho pastoral, ou mesmo questão de psicanálise, sou psicanalista também. Telefone 119-9588-0003, 119-9588-0003. Pai do Senhor a todos. E venha conhecer a verdade em Cristo, a verdade da palavra, e você vai ser liberto. Paz.